Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, sejam todos bem-vindos à continuação da nossa live Orai Sem Cessar. Tivemos há pouco aqui as canções com o nosso irmão João Veríssimo. E você vê que tem que vir uniformizado, né? Todo mundo de xadrez aqui para combinar. Agora essa vai ser a lei, né? Sempre que nós tivermos música na igreja, o pessoal vai ter que vir vestido igual o pastor. Olha que belezinha, vai ficar a coisa mais elegante do mundo, né? Brincadeira, né? Foi coincidência da camisa, né? A gente tá meio parecido, todo mundo de xadrez. Sorte que estamos de xadrez, não no xadrez, né? Graças a Deus por isso. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esta é a nossa live Orai Sem Cessar, da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Nós vamos iniciar orando. Não se esqueça de compartilhar a nossa live, tá? Tem o botãozinho ali, a flechinha, né? Clica lá em compartilhar, coloque nas suas redes sociais, compartilha no teu WhatsApp, manda no grupo de família, de amigo, do trabalho, enfim, compartilhe a nossa live. Vamos orar então, iniciando. Senhor, nós te louvamos pelo momento que nós tivemos de canções tão edificantes à nossa vida. Abençoe todos os irmãos e irmãs que estão assistindo esta live e aqueles que assistirão depois. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos, publicamente, abertamente, sem nenhuma perseguição na nossa pátria, de expressar a nossa fé, de falar que somos do Senhor Jesus, de estudar a tua palavra e transmitir ainda pela internet. Te louvamos por essa liberdade de culto que temos na nossa pátria. Pai eterno, dirige-nos agora no estudo, coloque nas tuas mãos para ser mero instrumento teu. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada irmão que estão assistindo, que o coração esteja aberto à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de deixar o seu pedido de oração, depois nós oraremos. Não esqueça também de deixar uma boa noite para enviarmos um abraço para ti ao final. E vamos lá, hoje, dando continuação no nosso estudo de Atos, capítulo 14, versículos de 1 a 7. Atos, capítulo 14, versículos de 1 a 7. Atos 14, de 1 a 7. Então vamos lá. Para a gente ganhar aquele tempinho, né? Eu leio o versículo, já faço o comentário e assim a gente ganha um tempinho aqui, né? Então vamos lá. Versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Olha que interessante esse versículo 1 para a gente, tá? Então vamos tratar primeiro da questão geográfica. Já falei de Icônio, é uma cidade que existe até hoje, lá na Turquia, chamada Cônia. Nessa época era uma importante cidade do Império Romano, de cultura grega, né, cultura helenizada, e era uma cidade comercialmente forte pela questão da agricultura e etc. Então, uma cidade importante. Já falei na live passada um pouco sobre Icônio. Paulo e Barnabé estão fugindo, né, saindo ali do foco de perseguição, e vão então a Icônio. E eles vão pregar na sinagoga. Já expliquei, a sinagoga era a igreja da época que os judeus frequentavam, né, faziam ali as suas reuniões, mas não havia o sacrifício de animais, celebrações das festas, etc. Para isso, eles peregrinavam até Jerusalém. Então, basicamente, as reuniões na sinagoga eram aos sábados. A sinagoga também era usada para alfabetização, ensino da Torá, preparação de rabinos, etc. Mas, basicamente, ela ficava aberta aos sábados, e ali tinham bênçãos, leituras e explanação, exortação a partir das leituras que eram feitas. Liam os salmos, liam os profetas, liam a lei e etc. E ao pregar na sinagoga, ao falar na sinagoga, o texto traz esta expressão importante, dizendo que grande multidão, tanto de gregos, ou seja, de gentios, de estrangeiros, mas também judeus de fala grega, os chamados judeus helênicos, falamos bastante sobre isso já, né? Ou helenistas, os judeus de fala grega, converteram-se, ou seja, a ação do Senhor é poderosa
Paulo e Barnabé, ao pregarem ali, eles são instrumentos do Senhor, e grande multidão é convertida pelo Senhor, de judeus e de grego. Tá? Veja, o evangelho é para todos, judeus, judeus helênicos, judeus nativos, judeus que estavam afastados a tempo de Jerusalém, ou tinham nascido fora de Jerusalém, e também para os gregos, gentios, estrangeiros e etc. A ideia da universalização do evangelho. Talvez Atos dos Apóstolos seja o livro que dá maior ênfase nesse tema, nesse aspecto do evangelho. O evangelho enquanto o evangelho universal, que não tem nada a ver com a igreja universal do reino de Deus, né? Universal no sentido que abrange toda a terra, todas as etnias, todos os povos, raças, nações e etc. Então, a universalidade do evangelho. Atos dá bastante ênfase nisso aí. Versículo 2. Mas, veja, o mas aqui é determinante, né? Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. De fato, Lucas, tanto no seu evangelho quanto na sua obra histórica, o livro de Atos, coloca como antagonistas do reino de Deus a pregação do evangelho esses judeus incrédulos, ou seja, aqueles que queriam permanecer fechados a uma compreensão equivocada da escritura, da lei, negando Jesus como o Messias. Então, quando ele fala judeus incrédulos, não eram incrédulos em Deus, não eram judeus ateus. O judeu incrédulo aqui é o que não crê em Cristo, não crê na mensagem do Evangelho, não crê na pregação de Paulo e de Barnabé. São aqueles fechados ao antigo sistema, a lei, aquela questão, numa visão de um Deus extremamente bravo, irado, punidor e etc. Então, esses judeus incrédulos, como não tinham argumento teológico para debater com Paulo e Barnabé, usavam de malandragem, de meios levianos, né? O que eles fazem? Vão incitar, irritar, criar fofoca, calúnia, ou seja, difamar os apóstolos para que as pessoas se unissem contra os apóstolos. Abrir um parênteses. Gente, se tem uma coisa que é terrível e acaba com a igreja, é fofoca, é maledicência, é a pessoa ficar falando mal de um e de outro para o outro, fazendo leva e traz, sabe? Ficar falando mal da liderança, do louvor, das canções, do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, da SAF, etc., né? das mulheres, das crianças, dos jovens, falando mal disso e daquilo, fazendo fofoquinha um do outro. A maledicência é uma arma satânica contra a igreja. Se você tem problema com fofoca, meu irmão, minha irmã, bote o joelho no chão hoje, peça perdão a Deus e pare com isso. Tá? Isso é tão nocivo, tão destrutivo para a igreja. Se você tem alguma coisa contra o pastor da igreja, vai e fale com ele. Agende um horário. Ô pastor, eu quero falar contigo porque eu não gosto de você. Seja aberto, seja franco, esclareça as coisas. Tem alguma coisa contra a liderança, os presbíteros, já vá até a pessoa e fale, converse. Não faça fofoca, isso é abominação. A Bíblia diz que Deus odeia aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Deus tem intolerância a quem semeia discórdia entre os irmãos. Não faça isso, é um desserviço ao reino de Deus. E é a arma que os judeus incrédulos usam justamente para avacalhar, para criar obstáculo ao evangelho. Fofoquinha, semear discórdia, incitar e irritar as pessoas contra os apóstolos. Obra do capeta. Então, todas as vezes que você faz fofoquinha em igreja, você é um servo do diabo, está trabalhando para o diabo. O diabo está lá, oh, parabéns aí, cara, obrigado, você está ajudando eu bastante. Então, não faça isso, tá? Isso é terrível. Não é coisa de Deus, não. Versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Veja, diante da perseguição, eles não se calam, não se acovardam, não se diminuem. Eles sabem o Deus a quem eles servem, eles conhecem o Deus, eles sabem a mensagem do Evangelho.
sabe que a obra não é em vão. Então, sem medo, eles continuam a pregar o evangelho, continuam a anunciar. E mais do que isso, o evangelho é confirmado pelas obras milagrosas. Vamos lembrar que os apóstolos, os apóstolos de Cristo, os apóstolos da igreja, ou seja, esses apóstolos e outros servos e servas da igreja primitiva tinham essa ação, eles eram instrumentos do Espírito Santo para a operação de milagres, para que através das obras a palavra fosse confirmada. O milagre no livro de Atos tem esta função, né? Dentre várias que eu já explanei aqui, né? Mostrar o reino dos céus, antecipar o reino, mostrar que é um reino maravilhoso, que lá não vai ter morte, dor, doença, etc. Mas o sinal, o milagre no livro de Atos tem muito essa função do que? De referendar, de dar crédito, de dizer, ó, a palavra de Deus, o evangelho é verdadeiro. Tá? Muito importante isso aí. E lógico, os apóstolos só são instrumentos. O autor, a força ativa, o poder por trás dos milagres é Deus. Os apóstolos são só instrumentos, tá? Versículo 4. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então veja a consequência negativa da obra dos judeus incrédulos: divisão. Parte da cidade se coloca contra a ação dos apóstolos. Tudo que é divisão, tudo que é cisma, tudo que é grupinho, tudo que é racha dentro de uma igreja é tão triste, gera tanta dor, tanto sofrimento a todos, aos que ficam, aos que vão. Divisão é terrível. Tá? E aqui, por causa da fofoquinha dos judeus, nós temos uma cidade agora voltando-se contra o evangelho e os apóstolos. A cidade ficou dividida. O que era para ser de paz, de amor, o que era para ser uma experiência maravilhosa através do evangelho, torna-se uma disputa. Torna-se uma disputa. Veja, os inimigos do reino de Deus também estão trabalhando, também estão agindo contra o evangelho. Versículo 5. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, versículo 6. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. Então veja, a perseguição acompanha a pregação da palavra. É interessante, Cristo nunca negou a perseguição. O que Cristo diz? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Cristo nunca negou os sofrimentos e as dores deste mundo e as perseguições por pregar a palavra de Deus. Vamos lembrar do que ele fala lá em Mateus, no capítulo 5, em referência ao Sermão do Monte, ali, concluindo as bem-aventuranças, fala: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguires, quando vos caluniares, quando disserem toda forma de mentira, infâmia, calúnia, etc., contra vocês por causa do meu nome. Quando vocês forem perseguidos, fiquem felizes e se alegrem, porque assim também foram perseguidos os profetas antes de vocês. Veja, a comunidade de Mateus, que talvez estivesse na Antioquia da Síria, há quem defenda que estivesse em Cesareia Marítima, outros que em Antioquia da Psídia, blá, 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 né? Cada teólogo vai falar que a comunidade de Mateus estava num lugar. Seja onde for, eu prefiro Antioquia da Síria, acho que é uma boa pegada. Apesar do professor Dr. Fitzmyer, um grande autor do Novo Testamento, defender Cesareia Marítima. Tá? Mas a questão não é importante nem fundamental para nada. Né? O importante é o evangelho de Mateus, que é a palavra do Senhor. E aquela comunidade era perseguida. Então, para quem é perseguido, falar vocês são muito mais que felizes por causa das perseguições é um bálsamo. Tá? O que nos ensina essa questão da perseguição diante da pregação do evangelho? Irmãos e irmãs, lê do engano. Essa teologia de negação da dor, de negação do sofrimento, de determinação,
que você não fica doente, que você não sofre, que você não passa por problemas, que Cristo resolve tudo imediatamente, todos os seus problemas, que agora o fato de ser cristão você é curado de todas as doenças, você fica rico, fica bonito, emagrece, o cabelo fica liso, né, para de cair e etc. Não tem a ver com o evangelho. Veja, aonde há pregação, há perseguição. As tribulações da vida são descritas. Tá? E o próprio Cristo os coloca como algo sendo positivo. Bem-aventurados quando vos perseguirem. Tá? Então, veja que essa ideia de negação do sofrimento. Viver pelo sofrimento, vitimismo, achar que a vida também, que a penitência vem pela dor, que o perdão de pecados vem pelo quanto você sofre, né? Aquela ideia penitencial daquela teologia católica apostólica romana da Idade Média. Graças a Deus a Igreja Católica evoluiu muito nesse sentido. Né? Grandes teólogos como o Dr. Hans King têm mudado, graças a Deus, essa visão. Né? Vou citar Hans King, que é o cara que eu conheço, assim, mas os próprios teólogos de teologia de libertação, Leonardo Boff, Gutierrez, Santana, Frei Beto e etc., vão para essa linha muito interessante. Se bem que dos Boffs, o Clodovaldo Boff, o irmão do Leonardo, parece-me que é mais moderado um pouco, menos da teologia da libertação. Mas a própria Igreja Católica evoluiu muito nesse sentido, tá? Mas da teologia medieval, Idade Média, né? Lá, mais de 1000 anos atrás, tá? Começa no ano 1000 e pouquinho e vai até 1500 e alguma coisa, né? Do Renascimento, etc. Mas no período medieval havia essa concepção de que o sofrimento era expiatório. Eu sofro muito. Que bom. Uma ideia de que Deus gosta, se alimenta do sofrimento e a gente é perdoado pelo tanto que sofre. Tá? É equivocado também. Nem negação do sofrimento, nem é o sofrimento que faz com que Deus nos aceite. Nenhum nem outro. Tá? Deus não que bom que você está sofrendo. Não é bem assim, não. Pelo contrário, Cristo é solidário às nossas dores, ao padecer no seu corpo as nossas próprias dores. Tá? Mas não nega perseguição, dor e sofrimento. Essa coisa dos apóstolos fugirem também mostra uma coisa interessante. Deles terem uma postura de não querer permanecer na cidade para criar um celeuma, um problema, uma guerra. O que eles poderiam ter feito? Já que a cidade está dividida, vamos pegar a metade que está a nosso favor e vamos lá brigar com esses que querem nos apedrejar. Vamos fazer uma guerra, vamos fazer um litígio, vamos pegar uns pedaços de pau e vamos brigar com eles lá para defender o evangelho. Bom, veja, essa nunca é a atitude de Cristo. Cristo é um Messias pacificador, manso. Aprendei de mim, né, que sou manso, que sou pacífico, que tenho o coração bondoso, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e etc. Cristo é o Messias pacífico, manso. Não é o Messias belicoso de guerra e etc. Parece-me que essa fuga também, mais do que preservar a sua própria vida, Paulo e Barnabé também não querem criar um tumulto maior, eles sabem que a obra de Deus, que aquilo está diante do Senhor. Gente, esse negócio de igreja fazer guerra com um grupo LGBTQI+, sabe? De gente lá na porta do Congresso, ficar fazendo, vamos brigar e lutar pela família, é coisa de fundamentalista, isso é coisa de gente louca. Nós temos que pregar o evangelho, temos que mostrar o amor de Cristo, que não tem que fazer guerra. Que absurdo que fizeram aquela menina que foi estuprada com 10 anos de idade, estava grávida, tem o direito legal da questão do aborto, devido à própria preservação da sua saúde, um parto, a menina não tem nem condição fisiológica de suportar uma gravidez, é resguardada pela lei, pela lógica, pelo carisma, enfim, ela foi estuprada. E foi gente lá achar dados da menina e expor, e em nome de um cristianismo que nem é cristão, fazer um fundamentalismo, uma pressão para que a menina tivesse parto e que criasse a criança, para levantar bandeira política. Absurdo! Jesus não mandou a gente fazer guerra com ninguém. Pelo contrário, mandou fazer conosco mesmo, né? Refletir sobre as nossas más atitudes e etc. Parece que o povo crente é meio louco, né? Sempre que está em guerra, que em perseguição, em batalha, sabe? A gente tem que aprender a interpretar as metáforas militares da Bíblia. A Bíblia
a palavra como espada, aquela armadura do crente lá, né, o escudo, as sandálias, a couraça, mas aprender à luz do que a metáfora quer dizer literariamente. Né? A gente quer cantar que a criança tem que ser soldadinho de Jesus e não sei o quê, daí a criança já acha que tem que sair fazendo guerra, dando tiro nos outros. Para com isso. Jesus não é de guerra. Ai, mas eu vim trazer espada e não paz. Interpretem a Bíblia literariamente como ela quer ser interpretada. Se você tem mania de perseguição, que o cachorro da vizinha latiu para você e é o capeta, e você vai lá repreender o cachorro, você precisa tomar remédio, precisa ir no psiquiatra urgente. Então, essa atitude de Paulo e Barnabé, de sair, de se esconder, de deixar, está muito ligado a isso também, para não criar um celeuma, um problema, uma guerra desnecessária. Eles pregaram, a conversão é o Senhor que produz. Eles foram perseguidos. Deus tem ciência que a perseguição foi injusta. Coloca nas mãos do Senhor. O que eles vão fazer? Vão para Listra e Derbe, né? E vão lá pregar o Evangelho. Tanto Listra quanto Derbe eram cidades pequenas, cidades rurais, interioranas, cidades pouco metropolitanas, cidades da roça. Gente, tem lugar melhor? Eu morei 8 anos em Minas Gerais e morei em 2 cidades pequenas, Lambari e Caxambu, Circuito das Águas de Minas Gerais, uma das regiões mais lindas do mundo. Né? Quem conhece o Circuito das Águas de Minas Gerais sabe que não é nenhum exagero da minha parte, né? A região é estupenda. Ali é uma obra de arte, de fato, um privilégio da natureza, as paisagens que nós temos ali no Circuito das Águas de Minas Gerais. Apesar de ser paulista, tenho admiração por todos os estados que eu estive. São Paulo, Minas, agora por Santa Catarina e etc. Tá? Mas ali eu tive um convívio muito grande com comunidades interioranas, né? Com cidade da roça, com vilarejos rurais distantes da cidade mesmo. Olha, aquele povo simples, povo de pé no chão, povo ali de costumes antigos, gente da roça, daquela comidinha do fogão da lenha, né? É um refrigério para a alma quando a gente fica. Então, essa fuga para Listra e Derbe marca também, segundo o Dr. John Stott, no seu comentário a Atos, um refrigério que Deus dá a Paulo e Barnabé. Depois de tanta perseguição, ficar naquelas cidades pequenas, calmas, num conceito muito mais rural, interiorano, é um bálsamo que Deus dá para eles. E eu concordo com o Dr. John Stott nessa sua observação tão importante desse detalhe sobre as cidades de Listra e Derbe, cidadezinhas que também o evangelho tem que ser pregado, pela minha própria experiência em comunidades rurais, que eu tive o privilégio de estar. Inclusive, tive o privilégio de pregar em igrejas de roça, igrejas presbiterianas de roça. Né? Preguei lá na igreja presbiteriana do Chapéu, uma comunidade rural quase 40 quilômetros distante da cidade, né? Estrada de terra. Tive a oportunidade de pregar na igreja presbiteriana do bairro do Óleo, lá em Águas da Prata, né? Em Minas Gerais, também uma comunidade rural. Então, é maravilhoso. O almoço depois, então, é fenomenal. Aquela costelinha de porco frita na banha do porco, né? Porco com porco. É muito bom demais. E eles vão para Listra e Derbe, cidades da Licaônia. A Licaônia era uma região, né? Uma região na antiga Ásia Menor. Tudo que é Ásia Menor hoje, basicamente, está ali na região da Turquia, tá? Tudo que era Ásia Menor, a Ásia Menor nessa época romana também era chamada de Anatólia. Então, se você falar Anatólia, é a Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia, tá? E nunca foi escavado nenhum sítio arqueológico nessa região ainda de Listra e Derbe, mas se escavarem vão achar evidências do cristianismo primitivo, como tem sido via de regra em todos os sítios arqueológicos da Ásia Menor, atual Turquia, tá? Então, Licaônia é uma região da antiga Ásia Menor, assim como nós já falamos de outras regiões. A Galácia, por exemplo, é uma outra região da Ásia Menor, grupo de cidades da Ásia Menor, né? Pisídia e etc. Né? E o versículo 7, onde anunciaram o evangelho. Veja, eles vão para aquela cidadezinha, mas não ficam parados, não ficam imóveis. Continuam pregar o evangelho. Continuam a prática de pregação. Ensinar, discipular, explicar, tornar Jesus conhecido. Quem converte as pessoas é o próprio Deus, é a ação do Santo Espírito. Compete a nós pregar a todo homem, a toda mulher, a toda criatura. Devemos anunciar
o Evangelho. Veja, eles poderiam também agora ter uma crise terrível, né? Fomos perseguidos, quase apedrejados e mortos. Vamos parar um pouco com isso, mas não. Eles continuam firmemente pregando o Evangelho aonde eles estavam. E temos que crer que é o Espírito Santo que os conduziu até ali. O itinerário não era deles. A obra final é de Deus. É Deus que conduz. Diante dessa ousadia deles de continuar pregando o Evangelho, mesmo sabendo da perseguição, eu lembro-me de quando eu conversei com um missionário, e o missionário que vivia uma vida difícil, num lugar difícil, e passava por uma condição até que corria risco, né, de vida devido a pregar o Evangelho ali. E eu falei para ele: meu irmão, mas que loucura é essa, né? Você viver dessa maneira é um risco diário. E ele falou: Pastor Anderson, louco eu seria se eu não pregasse o Evangelho conhecendo este Deus a quem eu sirvo. Loucura não é eu ser missionário, loucura não é eu fazer o que eu faço. Louco seria eu se eu não fizesse, conhecendo Deus a quem eu sirvo. Olha, mas aquilo explodiu dentro de mim. Primeiro com uma vergonha tremenda, né? Falar, poxa, de fato, se a nossa função é viver para Cristo, talvez Ele esteja muito, muito, infinitamente mais próximo do que eu disso. Eu não corro risco nenhum na minha integridade, não passo nenhuma privação financeira, física e etc. Tenho liberdade de ir e vir, liberdade religiosa. Pelo contrário, na igreja presbiteriana tem até uma boa aceitação social em qualquer lugar do Brasil, inclusive em Blumenau, num contexto extremamente luterano, ou seja, uma cidade que tem um grande número de protestantes, a igreja presbiteriana é vista com respeito, com seriedade e etc. Então, eu não consigo dizer o que é perseguição religiosa, nunca passei por isso. Então, ao ouvir as palavras daquele missionário, louco seria eu se não servisse, se não fizesse a obra deste Deus, porque eu o conheço. É maravilhoso, né? Que estas palavras sirvam de ânimo e de força, de determinação para cada um de nós. Continuar a obra de pregar o Evangelho às pessoas. É função sua, é função minha, função de todos nós anunciar o Evangelho em casa, na escola, na faculdade, no emprego, na família, entre os vizinhos, enfim, aonde quer que o Espírito Santo nos conduza, devemos levar a mensagem. Lembrando que perseguições podem até existir, mas faz parte. Cristo não as omitiu. E outra, se há perseguição, é porque está tendo algum efeito a palavra ali pregada. Que Deus nos abençoe com mais essa porção de Atos. Voltamos na quinta-feira com a continuação do capítulo 14. E vamos agora para os nossos momentos de oração. Se você ainda não fez seu pedido de oração, dá tempo, tá? Não esqueça de deixar o seu boa noite para a gente mandar o nosso abraço para você depois das orações. O primeiro pedido que aparece para mim aqui é da nossa irmã, Dona Carmen Vega. Pedimos oração pelo pastor Manuel Covarrubias, de 80 anos, que quebrou e perfurou, que caiu, quebrou uma costela, que perfurou o pulmão. Olha, isso é grave, tá? Então, orar pela vida do pastor Manuel Covarrubias, já idoso, né? Com uma perfuração pulmonar devido a uma costela quebrada, né? Isso é uma lesão complicada, grave. Vamos orar pela vida do pastor Manuel. Pelo sobrenome, eu acredito que é chileno, né? Deve ser um pastor lá do Chile. A nossa irmã Letícia pede oração pela Ivanilde, fazendo quimioterapia, e por todas as famílias enlutadas, né? Todos que perderam entes queridos. A nossa irmã Carmen também pede oração pela Carolina Hidalgo e pelo seu tratamento, pelo irmão Antônio Prado e seu tratamento, e tantos que estão enfermos, doentes. Bons são os pedidos de oração que aparecem aqui para mim. Nós vamos orar, tá? E depois da oração vamos mandar os abraços.
Oremos. Senhor, nós intercedemos pela vida da dona Carmen, de toda a sua família. Abençoe ela, o seu Omar, cuida da sua saúde, que o Senhor o tome nas tuas mãos. Abençoe muito, ó Pai, a dona Carmen, o seu Omar e todos os familiares. Abençoe o pastor Manuel com esta perfuração pulmonar. Tenha misericórdia do teu servo, restaura a saúde dele, para a honra e glória do teu nome. Pai, dá sabedoria a todos os médicos, médicas, todos aqueles que vão cuidar do pastor Manuel, sejam iluminados por ti, ó Santo Espírito, para que ele receba o melhor tratamento possível. Pai, abençoe a nossa irmã Letícia, o presbítero Ricardo, abençoe também toda a sua família, guarda-os, livra-os de todo mal, supra todas as suas necessidades. Deus eterno, nós intercedemos pela vida da Ivanilde, por esse tratamento de quimioterapia, tratamento tão difícil, tão complicado, que traz tanta sequela ao corpo. Tenha misericórdia da Ivanilde, ó Deus. Coloca debaixo das tuas asas, ó Santo Espírito, e cura para a honra e glória do Senhor. Faça-se a tua vontade na vida dela. Pai, pedimos o teu consolo, ó Santo Espírito, seja misericordioso, que as tuas ternas consolações repousem sobre todas as famílias enlutadas, todos que estão chorando a partida de entes queridos, amigos e amigas. Pai, todos aqueles que perderam pessoas que amam neste tempo, seja por Covid ou qualquer outra morte. Santo Espírito, console, conforte, toma nas tuas mãos. Pai, abençoe também a Carolina Hidalgo, abençoe o Antônio Prado, o tratamento que estão fazendo, juntamente com eles todos, ó Pai, que precisam da tua cura e do teu poder. Coloca as tuas mãos, ó Pai, e trata, cura. Cremos que o Senhor é poderoso para operar milagres ainda hoje, mas que segundo a tua providência e a tua vontade. Nós ousamos pedir, ó Pai, mas humildemente, que o Senhor cure, que o Senhor restabeleça, que o Senhor faça milagres nestas vidas. Mas humildes e submissos à tua palavra, entendemos que é a tua vontade, não a nossa, que sempre é feita, porque a tua vontade é perfeita e a nossa não. Pai, colocamos diante de ti todos os irmãos e irmãs que estão assistindo essa transmissão e todas as famílias também, pedindo bênção e provisão, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, então, para todos que estão nos assistindo. Boa noite para a nossa irmã Lígia Soares. Boa noite, Diácono Osni. Boa noite, irmã Valéria. Boa noite, Aline. Boa noite, João. Boa noite, Rose Andrade. Boa noite, Tamires. Boa noite, Júlia. Boa noite, Maria, né? A Maria é pequenininha, filha do João que nos assiste, né? E ela sempre pergunta para mim assim, quem é você, né? E depois eu pergunto, quem é você? E ela responde, eu sou a Maria. Então eu vou perguntar para a Maria que está assistindo a gente, quem é você, Maria? Uma belezinha, tá? Uma bênção de Deus na vida da gente. Então um grande abraço, viu, João? Para ti e para toda a família. Obrigado por dirigir os momentos de louvor também aqui com a gente. Um abração para a Rose Andrade, toda a família Andrade, né? Família grande da nossa igreja, família abençoada e abençoadora. Então, boa noite, Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa irmã de Itapema, sempre ligadinha conosco, né? Um grande abraço. Boa noite, seu Omar. Boa noite, dona Carmen, que Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Denise. Boa noite, Marília. Um grande abraço, Deus abençoe muito. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Um abração para vocês também. Boa noite, Carmelito Zimmermann. Boa noite, Marina, a esposa do nosso irmão Carmelito. Membros da Segunda Igreja Presbiteriana de Blumenau, na Igreja Presbiteriana Filadélfia. Estenda nosso abraço, nosso carinho ao pastor Márcio, a toda a sua família. Que Deus lhes abençoe muito. Boa noite para nossa irmã Duza Romeiro, como diz a Marília, tia Duza, né? Que honra, né? Dirigir os louvores junto com a Marília aqui. Esteve domingo no culto, né? Eu falei para a tia Duza, ó tia Duza, temos um pianão aí parado, né? Temos um piano elétrico aí. Quem sabe a senhora não muda para Blumenau e vem aí nos ajudar com o piano, né? Tia Duza, instrumentista, conhecedora da área de música, né? Deus abençoe, viu, tia Duza? Boa noite para nossa irmã Rosilda.
Um grande abraço para ti, né? A Rosilda também, família Andrade. Boa noite para Solange, a Solange, nossa amiga de Xanxerê. Que Deus lhe abençoe, viu, Solange? Um abração para ti. Boa noite para o nosso irmão Valério. Grande abraço. Boa noite, dona Zeni. Boa noite, presbítero Alduíno Sampaio Pereira. Boa noite, Ana. Que Deus lhes abençoe. Um grande abraço. Obrigado pela companhia. Né? Estamos com saudades. Ô, dona Zeni, eu fiquei doente porque eu não comi mais aquele pãozinho de milho, eu acho. Eu até dei uma conversada com o médico, né? Eu acho que esse negócio que deu em mim de verticulite é porque eu não comi mais aquele pão de milho. A senhora não mandou mais pão de milho, aí o que que deu, né? Eu vou ter que comer uns 15 para sarada de verticulite. Opa, temos aqui também uma participação muito especial, pastor Ricardo Eufrosino. Pastor Ricardo, pastor da comunidade Cristã Vida lá de Xanxerê. É um irmãozão, tá? Deus lhe abençoe, viu, pastor Ricardo? Um abração para ti, para toda a família. Obrigado pela companhia. Vou esperar o senhor, na hora que acabar essa pandemia maluca aqui de Covid, a coisa der uma aliviada, vir aqui pregar para a gente em Blumenau. Né? Tive o prazer de ouvi-lo lá na comunidade Cristã Vida, tive o prazer de pregar na igreja e de recebê-lo também para pregar na igreja presbiteriana de Xanxerê o ano passado. Ô pastor, vamos fazer um intercâmbio bacana, tá? Arruma um busão, vem com o pessoal aqui, vamos fazer um evento legal aí. Que Deus abençoe muito o pastor, o seu ministério aí na cidade de Xanxerê. Isso aí, gente. São os nomes que apareceram aqui para mim. Talvez se eu não tenha citado seu nome, o Facebook de vez em quando esconde uns nomes, põe o comentário depois, mas é culpa do Face, tá? Então, se você nos assistiu, talvez comentou, curtiu, enfim, eu não vi aqui, que Deus lhe abençoe muito. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que esse vídeo vai estar disponível aqui, bem como as canções, na página. E daqui a pouquinho também já estará disponível lá no YouTube, no canal Igreja Presbiteriana de Blumenau. Os vídeos também ficam disponíveis lá no nosso canal. Quinta-feira nós voltamos com a live às 19h30 as canções e às 20 horas a continuação do estudo em Atos. Sábado às 19 horas nós temos o nosso encontro com jovens lá na igreja, né? Jovens, adolescentes de qualquer idade, tá? Eu digo que não tem a ver com quantos anos você tem, mas com a tua condição de espírito, né? Se você é jovem, se sente jovem, participe conosco aos sábados às 19 horas. Vamos abordar um tema bem bacana neste sábado, que é o vazio. Sabe aquela pessoa que tem tudo e nunca está satisfeita com nada? Vamos abordar esse tema. Teremos lá uma dinâmica bem bacana que vai ser elaborada pelos jovens. Então participe conosco, sábado às 19 horas. Domingo, às 9 horas da manhã, nós temos culto. Não é escola bíblica dominical, é culto. Culto matutino, como dizia o povo antigo, culto cedo. E temos o culto igual de cedo, à noite, o vespertino, às 19 horas. Então, 2 cultos no domingo, às 9 e às 19 horas. Os cultos são iguais, tá? A ideia é abrangermos o maior número de pessoas, visto o distanciamento social, os protocolos de segurança, a ideia ainda de restrição sanitária que traz o Covid. Lembre-se, a pandemia não acabou, o Covid está aí, ainda está matando, contaminando, trazendo dor e sofrimento. Enfim, use máscara, álcool gel, tá? Para participar do culto, nós respeitamos todos os protocolos de distanciamento social, uso de máscara, álcool gel. Se você é do grupo de risco, nós aconselhamos que não participe, tá? Mas aí é de fora o íntimo de cada um. Nós não podemos proibir as pessoas de participarem do culto. Outra coisa também, tá? Nós tivemos Santa Ceia nesse domingo. Caso você queira receber a Santa Ceia no lar, faça contato comigo pelo WhatsApp, ou faça contato com algum presbítero, algum diácono, para fazerem contato comigo, para eu poder levar a Santa Ceia no lar, caso você queira receber, tá? Nós vamos levar a ceia aí, embalada individualmente, etc., para você participar aí no seu lar da ceia do Senhor. Bom, são esses os nossos avisos. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor.
Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra para todo sempre. Amém. Então voltamos quinta-feira às 19h30. Boa noite a todos e a todas.